Fica aí, monstra. Boa noite a todos. Bem-vindos de volta ao Guia do Sobrevivente. Eu sou o Batata e hoje nós vamos fazer uma videoaula onde nós vamos tratar dos princípios das facas de sobrevivência. Como vocês viram aqui, antes nós elaboramos para você uma apostila e essa apostila está em revisão, muito provavelmente. Essa semana aqui você já vai poder colocar suas garras nela. Nessa apostila, nós tratamos de tudo o que é conveniente para que você escolha uma faca de sobrevivência e também tentamos definir um pouco do que é essa arma. Isso mesmo, uma faca de sobrevivência, até onde eu consigo saber, é uma arma. E nós trataremos disso também nessa videoaula, ok? Eu gostaria de agradecer sempre o privilégio de poder estar aqui com vocês, e eu espero que as informações do vídeo de hoje a gente ajude vocês na demanda do sobrevivencialismo. Cabe salientar que, alguns pontos antes da gente começar aqui, tá? As lives do Guia dos Sobreviventes têm o apoio do Mundo Outdoor, que é uma loja que está sempre presente aqui no canal, está sempre dando uma força para a gente, e que tem grandes propostas para sobrevivencialistas. Eu vou me ater aqui a falar para vocês hoje sobre faca de sobrevivência. Única e exclusivamente faca de sobrevivência, nada mais e nada menos do que faca de sobrevivência. A minha meta aqui hoje é que você conheça um pouco do que é uma faca de sobrevivência, para que ela serve, do que ela é feita, como ela é guardada e qual é a manutenção dessa faca, para que, doravante, no futuro, você não seja simplesmente enganado por opiniões. Para fazer esse vídeo aqui, eu pesquisei muito, dentro e fora do Brasil. Eu li vários autores. Não foi uma coisa que nós fizemos do dia para a noite, tá? É algo que a gente vem estudando há muito tempo, tirando prova há muito tempo. E a gente concluiu isso tudo na elaboração do nosso manual de facas de sobrevivência. Você pode estar achando que faca de sobrevivência é um conceito assim maravilhoso que existe através dos tempos. Não, não. Eu não vou nem confirmar, nem negar para vocês que eu estava vivo na década de 70. Apesar que eu sou muito jovem para isso, é claro. Mas todo o que você sabe hoje como faca de sobrevivência começou na década de 70, por volta de 30, 40 anos até o presente. Antes disso, não havia a concepção de uma faca de sobrevivência. Ah, mas Batata, existiam facas antes? Óbvio, existiam facas antes. Tá? Óbvio. Lá na Idade das Pedras, o homem nas cavernas era um nada, até ele conhecer a faca. Ele começou a bater umas pedras ali, a pedra lascou, cortou, o cara esperto pra caramba, começou a usar aquelas lascas, e a partir daí ele começou a produzir tudo, até a roda. Então, quando dizem que a roda foi a grande invenção do homem, eu acho que não. Eu acho que a grande invenção do homem foi a faca. Uma invenção essa que atravessou as eras da época das cavernas, lá do Otzi e tudo mais, pelo período medieval, em todas as partes do mundo, até os dias de hoje. Basta você pensar um pouquinho, e eu quero mesmo que você gaste o seu tempo pensando, avaliando o que nós estamos dizendo para você aqui. Toda casa no mundo, praticamente todas as casas do mundo, tem água, tem fogo e tem uma faca. Todas. E isso há muitos e muitos e muitos séculos. Toda casa que você imaginar, pode faltar qualquer coisa, terá água, fogo e uma faca. E uma faca, uma ferramenta. Geralmente é a faca. Partindo dessa premissa, que toda casa tem uma faca, até há muito tempo atrás, a faca não era uma ferramenta de sobrevivência, porque quando você fala sobrevivência, você está impondo uma condição, que é a condição de ter acontecido alguma coisa para que essa faca comece a operar. Correto?
Naquela época, não precisava acontecer nada. Aquela época era uma época de sobrevivência, então, para eles, eram as grandes facas, e as facas, e a cutelaria, e as pedras lascadas eram ferramentas de vivência. Tão ferramentas de vivência quanto são as facas de cozinha hoje. As facas que você usa na sua casa para preparar o alimento. Essa é uma faca de sobrevivência? Não, não é uma faca de sobrevivência. Por quê? Porque a condição de sobrevivência não foi imposta às pessoas. Tá? Voltando um pouco no tempo, falando agora das facas de vivência, eu vou passar alguns dados muito por cima para vocês, é claro, até porque eu não estou aqui para abordar a história das facas como um todo, mas vale a pena que vocês conheçam um pouquinho disso. Foi em 1850, ou seja, logo ali, né, tem gente de 100 anos que ouviu o pai contar essa história, alguém classificou o aço pela primeira vez. Era a primeira vez que surgia um aço liga? Era a primeira vez que surgia uma receita para fazer aço? Não. Até então, todo o processo de têmpera de facas era intuitivo e ele aconteceu em todos os lugares do mundo ao mesmo tempo. Aconteceu no Japão, aconteceu na África, aconteceu no Oriente Médio, aconteceu na Europa inteira, aconteceu na Espanha, na Inglaterra, e assim foi, até que chegou na parte que foi colonizada, que foram as Américas, até chegar no Brasil. E eu vou falar um pouco das facas brasileiras, porque é o que interessa para o sobrevivente. Nós somos brasileiros, nós não temos o mesmo clima, nós não temos a mesma vegetação e nem os mesmos animais que existem em outras partes do mundo. Nós herdamos muito desse conhecimento de lá, ok? Nessa época, em todos os continentes, as pessoas usavam facas grandes para fazer praticamente tudo. Tudo. As facas eram enormes, eram grandes facas no mundo inteiro. Os árabes tinham facas próprias, os americanos, vamos colocar assim, tinham as grandes Bowie, os ingleses e os vikings tinham os saques, e assim foi, e eram poucos os países que eram ferrados em termos de faca. Um grande país que é ferrado em termos de faca foi a França. A França sempre foi uma porcaria em termos de faca. Portugal era uma grande porcaria em termos de faca, dependendo quase exclusivamente da Espanha para isso. Tá? Vindo de lá para cá, da época do aço carbono, e lembre-se, anota aí no seu caderninho, carbono é poder. Ponto final. Carbono é poder. Quando a gente começar a falar um pouco de aço, a gente vai entrar nessa métrica novamente. Tá? Carbono é poder. Mas se o processo era todo intuitivo, se não havia uma receita, se não havia uma indústria, como é que a Idade Média existiu, como existiram as espadas, como aquele aço batia um no outro, pau, 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 como eles conseguiam atravessar carne, pele, couro, osso, sangue de animais, sem uma faca dura. Não, haviam facas duras. Naquela época, eles faziam o caldeamento. E um bom cuteleiro, vamos colocar assim, era aquele que sabia impor um pouco de carbono naquele ferro. Pois bem, vindo da Idade Média para cá, e de todos os processos intuitivos e das grandes tendas de artesãos do aço, né, e que faziam aquele caldeamento, que tentavam escurecer as lâminas, eu vou contar até uma curiosidade para vocês. O damasco se tornou lendário por conta dessa época, porque era obrigatório que o cuteleiro misturasse dois aços, era obrigatório ter um aço de uma alta quantidade de carbono ali, para se misturar com um aço com menos carbono, geralmente um mais inoxidável, vamos colocar assim em termos atuais, para que ele pudesse fazer aqueles desenhos bonitos. Além de ter um desenho bonito, a pessoa que comprava uma faca sem parâmetro nenhum, ela ia lá e sabia que aquele aço preto era um aço que já tinha sido carbonizado, já tinha sido anabolizado por doses de carbono. E isso acontecia das formas mais absurdas possíveis. Das formas mais absurdas possíveis. Chegando bem perto aqui, vamos falar da Suécia. A Suécia produz facas bem interessantes, e algumas
vocês conhecem, estão disponíveis aí em várias lojas, inclusive no mundo outdoor, ok? Isso daqui é uma faca da Suécia, ok? Se você der uma boa olhada aqui, você vai ver que essa é uma faca sueca, com todo o desenho de faca sueca, hein? Afiação escandinava, olha só. Pois bem, a Suécia foi, por muito tempo, um grande produtor de aço, e um aço com uma boa dosagem de carbono. Isso, naquela época, era um segredo de guerra. Acreditem vocês ou não, aonde vocês acham que eram feitas as armas de fogo naquela época? Eram feitas por cuteleiros, eram feitas por oficinas que trabalhavam aço temperado. Eles pegavam o ferro, melhoravam o ferro, e essa melhora no aço é o que fazia a grande parte das armas. Foi bem para 1800 e tanto que alguns países começaram a exigir uma normatização do aço para poder fabricar as armas do exército. Ou seja, têmpera de faca, meu amigo, era tecnologia militar. Era uma tecnologia que era restrita, que ninguém contava, que acontecia dentro dos castelos, das fortificações, dentro do âmbito militar. Então, a têmpera de facas, até 200 anos atrás, não era nada do que a gente vê hoje. Os suecos jogavam o seu aço, a sua liga de aço, as chapas devidamente marteladas, dentro de um forno com chifre de animal, pedaço de carvão, ou seja, era praticamente uma bruxaria. Aquele carvão, aquela carbonização ia lá e fazia um caldeamento na lâmina. A partir do aço sueco, que era uma extração boa, um aço bom, esse aço começou a descer pela Europa até chegar na Alemanha. E a Alemanha se moldou como uma grande produtora de aço na Idade Média, tá? As espadas alemãs, e até hoje o aço alemão, né, é bastante orgulhoso, é bastante bem feito, e não era diferente na Idade Média. Outro efeito que aconteceu foi na Inglaterra. A Inglaterra tem uma história muito longa de dominação de vários povos ao redor do mundo. Então, eles acabaram tendo muita técnica, principalmente porque eles tinham que suprir um exército gigantesco, ok? Eles acabaram tendo e absorvendo muita técnica de quase todas as colônias onde eles foram, até que eles tinham um aço mais ou menos bom. Hoje em dia, o aço inglês para a cutelaria é um dos melhores do mundo. Muitos de vocês já devem ter ouvido falar da Sheffield. Sheffield foi uma marca, se você já estudou alguma coisa sobre faca, que simplesmente dominou toda a era industrial, toda, inclusive aqui no Brasil, ok? Eu vou mostrar para vocês hoje uma dessas facas da Sheffield, tá? Isso daqui era uma faca Sheffield, tá? Ainda, ela está muito velha, ela está muito zoada, mas ainda é uma faca da marca Sheffield alemã. Você pode ver que dentro dela está uma faca, e uma faca com todos os F maiúsculos. Isso daqui era o princípio de faca que aconteceu de 1858 até a Segunda Guerra Mundial. Aí você pensa assim, Batata, isso era uma faca de dia a dia? Isso era uma faca de sobrevivência? Não, isso era uma faca militar. Era isso aqui que vocês estão vendo. Isso era a faca militar do início do século, logo após o aço ter uma receita aceita pelo mundo todo, ok? Alguém ter dito, olha, isso é aço carbono, e a partir daí, essas receitas serem amplificadas para o mundo todo e correr por todos os lugares. Enquanto isso tudo acontecia, nós tínhamos aqui, tá? Falando de Brasil, o Brasil colônia. Foi em volta de 1700 que nós tivemos em Sorocaba a primeira fundição de ferro no Brasil. Depois disso, a segunda fundição foi em Minas Gerais, tá? Óbvio, né? Foi em Minas Gerais que o aço começou a ser realmente aço, e onde hoje nós temos lendas e histórias. Foi sim em Sorocaba que nasceu a faca sorocabana, e foi através dessas duas escolas de aço que muito do que nós sabemos sobre facas de vivência mais primitiva ou mais medieval no Brasil começaram a acontecer. Lembrando para vocês que o Brasil foi descoberto no final da Idade Média,
exatamente no final da Idade Média. Então, até a Idade Média, eu acho que acabou alguns anos antes, Raposa. Você sabe disso, não? Eu acho que foi isso, mais ou menos. A Idade Média deve ter acabado lá pelo 1400 e bolinhas, e o Brasil foi descoberto em 1500, dizem. Né? Mas, enfim, tudo que a gente tinha aqui, toda a parte de cutelaria, por quase 200 anos, veio de fora. Veio dos ingleses, veio dos franceses, lógico, óbvio, dos portugueses, mas lembrando que os portugueses não eram grandes artífices do aço, sendo que eles tinham ali uma relação próxima com bons lugares na Espanha que vendiam um aço relativamente muito bom. E o aço espanhol se deu muito bem no Brasil. Sabe por quê? Porque até hoje, o aço espanhol tem uma dosagem muito alta de cromo. Isso mesmo. E quando você põe cromo demais no aço, você consegue fazer uma coisa chamada inox. Quando as espadas e as armas vieram para o continente, lembrando, nós temos, sei lá, mais da metade do continente inteiro dominado pela Espanha. Inteiro, tá? Imagine que do México para baixo, os espanhóis dominaram tudo. Então, nós tínhamos aqui uma incidência muito forte do aço espanhol. E o aço espanhol vinha para o Brasil principalmente na forma de armas. E foi daí que nós começamos com grandes lendas, como a faca ponta de espada e facas de baioneta, e assim vai. Tá? Embora essa última seja mais recente. Todas essas lendas da cutelaria eram facas grandes, facas poderosas, facas como essa daqui. Esse daqui é um desenho tão padrão, mas tão padrão, que o gaúcho pode reivindicar. Lógico, ele não tem o formato do cabo com o botão e o ricaço aqui em cima, mas é um formato de faca que o gaúcho pode reivindicar. Também é um formato de faca que o pantaneiro pode reivindicar. Esse aqui também é um formato de faca que o nordestino pode reivindicar. Esse aqui foi o formato de faca que dominou o Brasil até a verdadeira revolução industrial chegar no Brasil e lâminas começarem a ser feitas aqui. Só que isso daqui que vocês estão vendo é um esboço. Geralmente, as facas brasileiras, a faca do tropeiro, as facas que corriam ao redor do Brasil, tinham 50 centímetros. E nós estamos falando aqui de grandes facas para viver, grandes facas para atravessar o Brasil, grandes facas para fazer de um tudo. Você pode achar que essa daqui é uma simples faca de churrasco, só que não. Essa faca aqui, ela tem um dorso enorme. Ela é capaz, sim, de fazer tudo o que se espera atualmente de uma faca de sobrevivência. Lógico, ela também tem mais tecnologia. Esse tamanho todo de facas tinha um bom motivo. A tecnologia era praticamente induzida, era intuição, por intuição. Um cuteleiro que soubesse uma técnica de deixar o ferro duro, ele passava isso para filho, ele passava isso como uma herança, ele vivia lá a vida inteira. Essas grandes empresas, como por exemplo a Corneta, que veio da Alemanha, combatiam a Sheffield inglesa, e aqui no Brasil eles se disputavam por aço. Se você parar para pensar um pouquinho em como era a vida lá e começar a associar a vida medieval brasileira com a vida que acontecia em outros países, enquanto a gente estava aqui começando a evoluir, você vai perceber que toda a vivência era baseada em facas grandes. Então, por que cacete? Logo, em 1900, isso daqui era a faca militar. Isso aqui era a arma padrão. De onde veio isso? Sabe quem foi um proeminente usuário dessa coisinha aqui? Isso aqui é uma Bowiezinha, não sei se você percebeu. É quase uma réplica de uma Bowie, tá? Foi Baden-Powell, criador do escotismo. Essa daqui é a orientação padrão no manual de 1900 de Guaraná com rolha, que ele dava para ser a suprassumo faca escoteira. Isso daqui, já lembrando vocês, era um objeto feito industrialmente, embora a indústria não fosse como hoje, mas que podia ser feito em série e atender muita gente. Justamente para poder ser feito em série e para poder atender muita gente, entra o fator mercado. E o fator mercado diz que
é mais barato eu fazer isso daqui. Eu posso justificar para você que eu tendo esse aço menor, melhor, tá? Eu posso fazer uma faca menor com o mesmo desempenho da grande. Jamais, jamais. As facas de sobrevivência sempre foram grandes. E as pessoas sabiam fazer coisas leves e delicadas com facas grandes, tá? A gente esquece um pouco de olhar para aquelas partes do mundo ou do país onde, sei lá, não é tão bonito, não é? Na África, por exemplo, as facas eram lanças. Eles pegavam as suas lanças e eram as facas deles, sem desmontar. Eles pegavam aquela zagaia de 2 metros e com ela eles faziam as coisas que eles tinham que fazer com uma faca. Aquela lâmina desse tamanho na ponta das lanças africanas, isso já em 1700, sim, sim, a África e os africanos não conseguiram um nível tecnológico naquela época que a Europa tinha, mas eles não estavam parados no tempo coçando o saco. Eles também estavam evoluindo, eles estavam evoluindo o ferro, eles estavam evoluindo a metalurgia, só demoraram mais. Eles chegaram ao aço temperado sozinhos. Como os colonizadores chegaram e se misturaram com eles, acabou. Eles pegaram as técnicas e continuaram usando. Só que na África, a lança africana de algumas tribos existe até hoje e ainda sim, tem escolas que eu falo, tribos e locais que se ensinam o uso da lança exclusivamente, sem nenhuma outra faca, sendo que ela atua como faca. Perdidão nas savanas africanas, por exemplo, tendo que fazer tudo o que você faz hoje com a sua faca, uma lança. Pois é, essas adaptações e essas grandes lâminas, Sorocabana, a faca gaúcha, as meia-lanças que eram usadas no Nordeste, até os grandes punhais que as pessoas falavam, olha, foi feito de espada. Não, eram facas grandes, eram facas que serviam, entre outras coisas, para processar, para garantir a vida do seu usuário. Desde então, com essa miniaturização por conta de preço, por conta de venda, note, até 2000 anos, né, por toda a Idade Média, quando a gente começou a usar o aço, as facas eram grandes. Então, a indústria disse que as facas tinham que ser pequenas, que elas iam funcionar. E então, elas se tornaram isso que vocês estão vendo aqui. Tá? É bem isso que, no início de 1900, era o indicado para ser uma faca de campo. Tá, em alguns lugares do mundo era um pouquinho diferente. Tinha a Nesmuk, que era, eu não tenho nenhuma aqui, mas que era uma lâmina muito similar a essa daqui, só que curvadinha, ok? Ela lembrava um pouco uma kukri com uma cabeça um pouco maior, que também era uma lâmina muito usada lá fora, também vítima da miniaturização das facas, isso falando em 100 anos, ok? Depois disso, teve um grande upgrade nas facas. Demorou aí uns quase 100 anos, desde 1850, até que quase todos os países do mundo tivessem o aço liga conhecido, aquela faca que todo mundo sabia que ia funcionar. E era essa faca aqui. Essa faca aqui foi um grande clássico. Na verdade, essa faca aqui ainda é um grande, enorme clássico. No finalzinho da Primeira Guerra Mundial, foi adotada por várias forças no mundo e automaticamente copiada. Ela era inicialmente inglesa, foi idealizada inicialmente por ingleses, mas foram os americanos que simplesmente jogaram essa faca para o mundo todo. Isso daqui se tornou a arma. Isso daqui se tornou a faca de soldado, a faca militar. Ela era tão desejada, ela era tão usada que quase todos os exércitos do mundo adotaram essa faca como sendo a faca padrão do soldado, ok? Haviam sim as baionetas, mas quando o soldado queria uma faca, no início dos treinamentos do série, no início dos treinamentos de sobrevivência, lá no comecinho do século, isso tem uma ligação muito grande com o escotismo, vale você pesquisar, ok? Lá naquele início, essa daqui
foi a faca que finalmente tirou a faca clássica do mercado. Mas tirou mesmo? Será mesmo que ela veio para substituir? Veio. Essa faca aqui, essa pequenininha aqui, ela tem uma lâmina de 15 centímetros. Eles achavam que 7 polegadas era o ideal para a sobrevivência. E até hoje, as 7 polegadas marcam presença no quesito sobrevivência em quase todos, de forma fechada, as grandes associações do mundo. Quase todos os grandes escritores falam que essa medida de 17 é o mínimo para uma faca de sobrevivência. Mas vamos lá, dá uma olhada. A gente vai ter aqui essa faca com uma curvatura muito grande fazendo a ponta, enquanto essa daqui é mais drop, ela é mais reta aqui em cima. Sentiram? Ambas as pontas estão mais ou menos centralizadas no meio da faca. Todas as duas facas têm guarda. Repararam? Note que o cabo delas segue um padrão. Esse daqui parece uma garrafinha e esse daqui também é liso. Ela não tem literalmente nenhum uso diferenciado, nenhum desenho, nenhum encaixe para dedo, nada. Elas são totalmente lisas. E as duas facas têm martelo, tem pomo. Pomo, você sabe o que é pomo? Pois é, pomo é uma parte da faca. Eu vou dar uma ideia aqui rápida para vocês poderem entender de agora em diante. As partes de uma faca são lâmina e cabo. Duas, tá? A lâmina tem duas faces, a esquerda e a direita. A frente da lâmina se chama fraco. A parte de trás, aqui onde encaixa, se chama ricaço. E, em termos de combate, se chama forte. E esse aqui é o médio da faca. Então, se alguém chegar para você e falar, corte com o fraco da lâmina, é aqui. Corte com o forte da lâmina, é aqui. Você vai ver muito isso em facas de cozinha. Isso mesmo, porque aqui a gente não tem só faca de sobrevivência, tem faca de cozinha. Você pega aquela carne congelada, se você for com a ponta da faca de cozinha, ela explode na tua cara. Não é assim? Pois é, aqui é a mesma coisa. Força no forte, é aqui onde você vai colocar, impor força pra caramba. Note que foi só um upgrade, eles só aumentaram a faca clássica. Eles não mudaram mais nada. No decorrer dos anos, até essa faca aqui sofreu alterações. Vamos falar um pouquinho do que é mais interessante. Essa faca aqui viveu e foi padrão até 1980. Foi só em 1980, através do cinema, através da mídia impressa, que essa faca aqui foi aposentada e entrou de vez no mercado as reais facas denominadas de sobrevivência. E a Aitor, por exemplo, para os mais saudosistas, é o exemplo de faca de sobrevivência. Foi essa faca espanhola que inspirou clássicos, como, por exemplo, a faca do Rambo. A faca do Rambo nasceu disso aqui. Isso daqui chegou a ser usado por forças militares e era o xodó das tropas especiais russas. Os russos, tá, usavam essa faca como faca padrão de sobrevivência. Note que ela voltou a diminuir, mas a Aitor, no geral, tinha facas bem grandes de sobrevivência. Voltando ao aço espanhol, o grande serviço que esses caras fizeram, que a Aitor fez nos anos 80, foi colocar carbono em aço inox. Tá? Eles pegaram um aço inox, que era aquele classicão aço espanhol, e anabolizaram ele com carbono. Carbono em sobrevivência, meu amigo, é poder. Carbono é força, é poder. Tá? Depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Nós tínhamos até então um aço liga aqui muito pobre, que é o aço 1070. Esse daqui é um aço relativamente simples. Ele não tem nada. É aço, ferro e carbono só. Tá? E por muitos anos isso daqui foi vendido como sendo ótimo, porque era uma liga mais ou menos dura, mas que não chega aos pés das ligas modernas, por exemplo, que hoje você já encontra aço anabolizado, ok? Esse daqui era um aço simples. Tudo que eles faziam aqui era conseguir colocar uma têmpera e um revenimento mais ou menos calculado lá. Tanto que você vai encontrar hoje
até alguns colecionadores sabem disso, facas da Imbel, que dependendo do lote, vão estar mais duras ou mais moles. Essa daqui, por acaso, é uma das mais moles, ok? Ela é extremamente molinha, ela não retém muito fio, mas a função dela era exatamente essa. Lá no passado, antes de 1970, havia-se uma convenção de que as facas não podiam ser muito duras, senão o soldado não saberia reafiar. Isso daqui foi feito para gente que não precisava saber usar faca. Isso aqui foi feito para cutucar as pessoas, tá? E foi a partir disso aqui, dessa faca aqui, que logo lá em 1980, com o SERE, que é os cursos, os treinamentos de sobrevivência americano e outros cursos que foram nascendo, inclusive aqui no Brasil, que se formou o conceito de faca de sobrevivência. Até então, isso daqui foi a primeira grande evolução pós Idade Média que nós tivemos. Isso daqui foi a primeira faca famosa, de fato, que saiu lá no passado, a partir de aços que já tinham uma têmpera, já tinham uma receita firme. Houveram outros, tá? Houveram outros, mas bem poucos emplacaram uma faca que ficasse absurdamente conhecida em todo lugar do mundo. Existiam concorrentes dela simplesmente ótimos. Os alemães, lembra que eu falei lá no começo do vídeo, que era um povo que manjava do Paranauê do aço? Pois é, eles tinham as suas facas de campo também, só que ao contrário dessa que se popularizou o aço 1070, lá elas eram feitas de um aço parrudão, um aço onde ele vinha da Suécia já com uma carga de carbono e os cuteleiros, os artesãos alemães aumentavam ainda mais a carga de carbono. Então, você tinha uma faca alemã que, quando ela se chocava com essa faca aqui, ela abria dentes enormes, e aquelas facas alemãs ficaram extremamente famosas e, até hoje, tá, ainda são lembradas e bastante colecionáveis, ok? A minha ideia aqui não é ficar só preso na história, ficar só no passado, é chegar um pouco mais para o futuro, ok? A partir dessa era onde a informação começou a correr, pessoas começaram a pensar. Saiu a primeira faca Rambo, que foi aquela que eu mostrei para vocês, e outros grandes clássicos da sobrevivência global. Essa daqui, por exemplo, é um dos melhores instrutores de sobrevivência básica que existem no mundo. Essa daqui é a faca Tom Brown. Esse cara, ele desenhou essa faca para que ela fosse usada no filme Caçado. Ela foi feita algumas peças dela e desde então ela teve 3 cutelarias. Ele já se arrependeu e voltou atrás várias vezes em cima dessa faca, e foi uma das primeiras facas que saíram, que popularizaram os acessórios, porque até então eram bem poucas facas que tinham acessórios. Vamos falar um pouco dos acessórios das facas, ok? Você vai ter, basicamente, isso aqui da Idade Média para frente, tá? Você vai ter cabo guarda, a lâmina da faca. Na Idade Média, se popularizou, inclusive isso era muito popular aqui no Brasil, fazer alguns ganchos no início do punhal, tá? Para quê? Eles não andavam com garfo, camarada, eles precisavam comer de alguma forma, então eles mergulhavam a faca e ela tinha uns ganchos aqui na ponta, tá? Uns rebachos aqui na ponta, para servir de garfo. Isso foi um dos primeiros acessórios reais que as facas tinham. Lembrando que, com o passar dos anos, outras coisas foram sendo colocadas na faca que, tecnicamente, não existiam. Isso daqui, por exemplo, ó, é considerado um acessório. É uma mosca para que você coloque o dedo aqui e a faca tem um pouco mais de firmeza. Basicamente, você mal percebe dentro do desenho da faca clássica, mas, sim, isso daqui é uma parte bem interessante de todas as facas. Outras vão ter desenhos ainda mais arrojados, como essa daqui, tá? Essa daqui é uma cópia chinesa da Aitor Commando, feita em aço 440C, tá? Aço 440C real, o que torna essa faca aqui muito boa, tá? Embora sendo uma faca chinesa. Se você olhar aqui, ó, ela vai ter 2 acessórios bem distintos nela. O primeiro é a serra.
Isso é um acessório da faca. Ela podia ter o dorso, tá? Que é essa parte de cima da faca, totalmente liso, que não ia influenciar demais a vivência do ser humano, tá? Mas ela tem um bom acessório aqui. Um outro acessório que ela tem, também bastante discutido, é o cabo oco, onde você consegue colocar algumas coisas aqui dentro para você sobreviver. Essa faca está inserida até o pescoço no conceito de faca de sobrevivência. Lembrando a você que, na questão do cabo, é algo que a gente tem que lembrar aqui, é que você vai ter alguns tipos de cabo, ok? Esse daqui é o chamado cabo oco, é uma faca que não é totalmente feita num bloco só. Ela para mais ou menos aqui e é presa por um simples pino. A mesma coisa acontece com a faca Aitor que eu mostrei para vocês, tá? Outras facas vão ser como essa daqui, tá? Essa faca aqui também não é uma faca integral, ela é uma faca que o rabicho dela aqui vem mais ou menos até aqui só. Ela não chega nem sequer até aqui no fundo. Ela é uma faca que simplesmente acaba aqui na ponta. Então, ela não é integral, tá? Essa daqui, que era padrão em 1900, também não é lá grandes coisas. Essa faca, ela vai ter um rebaixo aqui dentro e só um pedaço de ferro que vem aqui por dentro da madeira, onde o pino entra para prender aqui o pomo, tá? Então, é só uma rabetinha que tem aqui dentro. Isso daí, para vocês verem como as coisas simplesmente se repetem, continua nesse modelo aqui, tá? Esse modelo aqui, deixa eu ver se eu consigo abrir. Não, não vou conseguir. Esse modelo aqui também vai ter aqui uma rabeta de uns 6 milímetros, mais ou menos, que termina num parafuso que segura o martelo aqui no fundo. Ou seja, uma faca que atravessou as 2 guerras mundiais ainda não era a tal faca full tang. Lembrando que esse mesmo processo de ter uma espiga mais fina aqui no meio é o processo que todos os artesãos usaram nas espadas da Idade Média. Peças feitas para porrada, tá? Algumas evoluções simplesmente ocorreram. Todos os desenhos, todos os detalhes, de alguns anos para cá, começaram a ser melhorados. A cutelaria, na década de 80, no Brasil principalmente, parece que recebeu um balde de água fria e pulou e levantou, e a partir de então, os cuteleiros do Brasil começaram a colocar a mão na massa. Foi nessa época, na década de 80, que o que nós sabemos de faca hoje no Brasil começou a funcionar, onde aço brasileiro começou a ser usado, onde peças brasileiras começaram a ser usadas. E aí você pensa assim, fala, nossa, então nós temos agora um cenário onde o cuteleiro era a melhor pessoa do Brasil. Não, não. Ao contrário de outros países, o cuteleiro brasileiro não é tão valorizado. As pessoas ainda têm uma ilusão de que a faca industrial, porque isso foi colocado na cabeça dela por muito tempo, é melhor. E quando você fala, mas é melhor como? Por quê? Você acha que é um aço melhor? Você acha que é algo melhor? Elas não sabem dizer. Elas não sabem dizer. A verdade é, o cuteleiro brasileiro teve que se adaptar e se adaptar muito para poder atender ou sequer sobreviver no mercado. Eu vou dar um exemplo para vocês. Em 1970, essa faca era padrão no Exército Brasileiro, tá? Essa era uma faca de 1070, uma faca de um aço simples, simples. Já em 1902, se eu não me engano, já tinha inglês metendo tungstênio na lâmina. Pegava um pozinho de tungstênio, jogava lá no cadinho e fazia lâminas com aço tão superior que ele saía com tungstênio. Ele saía com uma liga muito, mas muito superior a qualquer outro aço. Colocava vanádio, cromo. Eles começaram a fazer uma série de testes e registrar todo tipo de aço. O Exército Brasileiro, 1070. Aí você pensa um pouco, fala, e como está hoje o Exército Brasileiro? 1070. 1070. Zero evolução. Não mudou. Não mudou. É uma exigência. Ainda existe gente lá dentro que acha que se funcionou por 80 anos, é o que há de melhor. Só que não é o que há de melhor. O aço 1070, todos os aços ferramenta, basicamente, abaixo dele, 1020, 1030, 1045, 1050,
1050 hoje é o clássico, onde todos os facões do Brasil praticamente são feitos de 1050 a 1070. Lembrando que facões não são ferramentas, não são armas de sobrevivência, são ferramentas. Tudo que o Exército podia usar hoje, todas as megaligas que existem hoje no mundo e que já são aproveitadas por todos os países, para o nosso Exército não é bom. Para o nosso Exército, o que é bom é o 1070. Só que isso é um erro. Só que isso é um erro. Se você for parar para pensar em termos de evolução, esse aço já foi ultrapassado há muito tempo, como arma e como ferramenta. Ambas. Lembrando que toda faca de sobrevivência, pelo menos por escritores sérios, na visão séria, é uma arma. Toda faca de sobrevivência é uma arma. A faca de sobrevivência é o dente que faltava para o humano. É o dente que o humano não tinha no ambiente natural e que equilibrou a balança dele, que equalizou ele com os demais predadores. Foi isso daqui que fez o povo ter medo. Quando eu falo povo, dona Raposa, estou falando de onças e outras coisas desse tipo. Foi isso aqui que equilibrou as coisas. Foi o aço, foi a faca, foi a lâmina, foi o corte. Esse aqui, ó, é o dente do humano. É a presa que nós nascemos sem. A partir disso, da faca e de todos os relatos históricos que você pode ver, você tem a arma, você tem a evolução da arma. Em 1980, quando finalmente o Exército Brasileiro estava revendo os seus princípios, já estava saindo no mercado facas de 1095 cromo vanádio, como essas aqui. Tá? Essa daqui, do Tom Brown, em 1980, já é 1095 cromo vanádio. Ou seja, ela tem 25% a mais de carbono do que essa faca aqui. Ela tem uma dureza em torno de 64, muito maior que dessa faca aqui. Ela tem uma espessura e um peso muito maior do que essa faca aqui. Então, quando as facas começaram a ser revitalizadas, automaticamente, as pessoas que estudavam sobrevivência buscaram o que acontecia até 100 anos atrás. Ele falou, peraí, a indústria quer me vender isso como faca de sobrevivência? Sendo que no mercado tem isso aqui? Bom, foi a partir daí que começou-se um grande questionamento e uma grande rivalidade entre as pessoas que entendem realmente o que é uma faca de sobrevivência e as pessoas que querem vender faca de sobrevivência. Eu já vi vídeos no YouTube de canais que eu acredito serem muito conceituados, onde o apresentador diz que isso é uma faca de sobrevivência. Ele diz que exatamente essa faca aqui, essa faca da Suécia, mole, é uma faca de sobrevivência. Ele diz que isso daqui é tudo que você precisa para sobreviver. Você não faz batoning com isso. Não faz. Eu estou dizendo que é uma faca ruim? De jeito nenhum. Não é. É ótima, diga-se de passagem. É uma ótima faca. Tá? Só que não é uma faca de sobrevivência. Ah, mas essa faca era usada pelos vikings há 200, 300, 400 anos. Era o cacete. Não foi com uma porra dessa na mão que os vikings invadiram a Inglaterra. Não foi com uma coisinha dessa na mão. Não, foi com sacos desse tamanho. Assim. Foi com um negócio desse tamanho. Quem usava isso daqui lá na Suécia era criança e mulher, para apanhar frutinha no quintal. Era para isso que ela era usada. Ela não era uma faca de sobrevivência. Ela era uma faca utilitária. Lembrando que, se você tem a função, você deve usar. Eu sou partidário do uso de duas facas, uma utilitária e uma faca de sobrevivência. Por quê? Porque faca de sobrevivência, meu amigo, tem uma missão a cumprir. A missão padrão da faca de sobrevivência, eu posso numerar para você agora de 1 a 12 mil. Sabia disso? Existe um site americano que ele numera, sem repetência, 12 mil usos para faca de sobrevivência. 12 mil. Lembrando que, a partir do momento que a faca militar foi chamada de faca de sobrevivência, ela acabou se tornando automaticamente uma faca multipropósitos. Então, ela é uma arma que funciona como uma ferramenta. Por isso, ela tem que ser superior às outras facas. Sim,
Quanto melhor a sua faca de sobrevivência, superior ela vai ser como arma dentro do ambiente de sobrevivência. Você pode, sim, ter que lidar com uma faca dessa usando sua faca de sobrevivência na mão de alguém. Então, a partir do ponto que você entendeu que uma faca de sobrevivência é uma arma que é multipropósito para funcionar e operar como ferramenta, e que a principal função dela, além, é claro, de cortar, é manter os inimigos longe, você começa a ponderar qual é o design ideal que funcionaria numa situação de combate. E foi também no início dos anos 2000 que nós recebemos a dádiva das facas táticas. Isso mesmo, facas táticas. Eles pegaram as facas militares e diminuíram para facas, canivetes e tudo mais que você pode imaginar e colocaram táticas do lado. Então, nós tínhamos ali, primeiro, as armas, que eram as facas tecnicamente militares, logo, a sobrevivência saiu como evento que causa algo a partir das técnicas militares, ou seja, a hora que o soldado se perdia, a hora que ele era encurralado, pelas histórias de batalhas que ocorreram, e nesse século as histórias se propagavam, foi-se vista a necessidade de ter, sim, uma ferramenta muito, mas muito potente para dar conta do recado. E foi nessa época que as grandes facas surgiram. E foi exatamente ali que os tarugos de aço ganharam a atenção de todo mundo. Essa daqui é uma King e ela tem módicos 8 milímetros de dorso, feita em aço 5160. Isso daqui, meu amigo, dá para você construir uma escada com ela e a sua família inteira subir aqui em cima e ficar pulando, que essa faca não vai quebrar. Dali, dos treinamentos básicos, começou a criar-se uma linha onde a faca de sobrevivência deveria atuar. Funções que a faca de sobrevivência tinha que cumprir. Note, eu não estou aqui dizendo para você que você deve ou não usar a faca que eu estou indicando, ou que eu estou falando, ou que todas as organizações do mundo que cuidam de sobrevivência, inclusive as militares, estão indicando, exceto o Brasil. Tá? Exceto o Brasil. O Brasil ainda acredita em aço 1070, aço ruim. Tá? Em todos os outros países do mundo, até em países bem subdesenvolvidos, o aço já é 100 vezes melhor das facas, porque eles acreditam realmente que essas facas hoje vão ser usadas e vão se deparar com lâminas muito superiores. Mas em todos os lugares do mundo, os critérios para as facas de sobrevivência são exatamente iguais. Com uma faca, você pode obter fogo. Com uma faca, você pode cavar o chão para conseguir água. É isso aqui. Numa situação de sobrevivência, isso aqui é uma pá. É uma pá. É um dos 12 mil usos dessa faca que eles listaram lá. Você pode simplesmente tirar sujeira debaixo da unha. Uma faca pode ser usada na sua plenitude como ferramenta de primeiros socorros. Isso para cortar roupa, para cortar um curativo, para cortar talas de madeira. Você cava à beira do rio para poder pegar ali uma água mais pura, poder purificar um pouco da água do rio, fazendo com que ela brote. Você racha tronco e, principalmente, tá? Isso, no mundo inteiro, você constrói abrigo. Como você constrói abrigo com isso? Entendeu? Não é questão da faca ser boa ou da faca ser ruim. É questão que a faca menor nunca vai conseguir fazer o que a grande faca faz. Tá? E eu não estou falando só de uma faca que não tem um tengue muito bom. Eu estou falando até de facas menores. A faca da Idade Média, a antiga faca de combate, também não faz. A faca industrial, no início da era industrial do Baden-Powell, não faz. Olha, não faz. Ela vai servir para que você atue com ela como uma faca utilitária. Aí sim, aí ela vai fazer. Desde que você esteja no ambiente controlado e desde que você tenha a clássica caixa de patrulha dos escoteiros junto, que tem facão, machado e tudo mais. Aí você não precisa realmente de uma faca grande. Facas mais evoluídas, talvez façam. Só que, ainda assim, você vai gastar muita energia.
Isso daqui é um aço impressionante. Essa daqui, para quem não sabe, é a evolução final atual disso aqui, tá? Se você der uma boa olhada nessas duas facas, você vai perceber que essa daqui é a versão moderna, onde a guarda já não é mais encaixada, onde você tem o encaixe do dedo aqui em cima, ao invés dessa parede da guarda aqui, mas as lâminas, basicamente, são exatamente iguais. Esse cabo, em formato de garrafinha aqui, foi substituído por um cabo mais anatômico, com mais firmeza, com mais pegada. Então, essa daqui é a evolução natural disso daqui, tá? Então, as facas de sobrevivência simplesmente evoluíram. Porém, existe um coeficiente que você tem que pensar. E esse coeficiente é o que vai, de uma forma geral, equilibrar e equacionar todas as coisas. Quem somos nós? O que é que nós estamos fazendo aqui agora? Do que é que esse canal fala? Esse canal fala de sobrevivencialismo. O sobrevivencialismo não pode operar de forma separada da sobrevivência. Sobrevivencialismo é o estudo técnico da sobrevivência. É o estudo técnico dos eventos que ocorrem que colocam o cidadão numa situação de sobrevivência. Quando nós viemos falar de sobrevivencialismo e viemos falar de faca de sobrevivência, é óbvio que o nosso conceito vai todo ser concentrado na sobrevivência de forma técnica. Nós não somos aventureiros. Nós não somos pessoas que vamos fazer corridinhas de aventura. Nós não vamos fazer pequenos acampamentos. Nós não vamos fazer outras práticas onde o portador vai dar uma de Bear Grylls, pegar uma faca desse tamanho, extremamente leve, porque ele não pode carregar peso e ele tem que chegar do ponto A ao ponto Z em 2 minutos, no menor velocidade possível, disparado com outras pessoas. Não, nós somos sobrevivencialistas. O que cabe no estudo da sobrevivência pura e simples não é só você ter um caco de pedra para sobreviver. O que cabe no estudo da sobrevivência é, de fato, o preparo prévio. E quando se fala de preparo prévio e facas de sobrevivência, basta que você use essa sua grande inteligência para perceber que, tanto em ambiente natural quanto em ambiente urbano, essa faca não vai operar. Críticas ao ponto atual das facas de sobrevivência são: eu vejo gente falando que a faca de sobrevivência tem que cortar corrente. Pois é, a faca de sobrevivência tem que cortar corrente? Você é um sobrevivencialista? Você, nesse exato momento, está na selva assistindo esse vídeo? Não está. Você está numa área urbana e, muito provavelmente, você vai se deparar com um cadeado ou uma corrente em algum momento durante um evento catastrófico aí na tua região. O sobrevivencialista se prepara para o pior, rezando que ele nunca aconteça. Rezando que ele nunca aconteça. Eu criei facas para sobrevivencialistas e eu fico puto quando eu tenho que vir aqui testar a minha faca e cortar uma corrente com ela. Eu tive que reformar a minha faca porque ela ficou totalmente detonada e eu amo minhas facas. Eu amo, mas isso não significa que a minha faca possa ter um desempenho onde ela vai falhar ou me limitar numa determinada situação. Para isso, existe uma coisa chamada coeficiente pessoal. Coeficiente pessoal é aquilo que você usa para nivelar o que você quer com a faca que você vai usar. O que você se dispõe a fazer com a faca que você vai usar. Ponto final. Porém, o coeficiente pessoal não vai cancelar tudo o que uma faca de sobrevivência deve fazer. Só significa que você não precisa de tanto, ou você acha que não precisa de tanto. Então vamos lá. Eu posso, por exemplo, alegar para todos os fins e meios que isso daqui é uma faca de sobrevivência que me basta. E sim, ela pode ser, e foi para muita gente, uma faca de sobrevivência que basta. Ela vai, talvez, bater alguns pregos. Não muitos, porque se ela bater prego demais, essa pomo de alumínio aqui vai quebrar.
ela vai conseguir enterrar uma spec na terra, ela vai conseguir cumprir missão. Essa daqui, talvez, cumpra a missão um pouquinho melhor, porque olha só, ela tem aqui um mega pomo e ele é feito de aço, então ela tem realmente um martelo. Nota, é uma faca de sobrevivência ou um martelo? Se eu quisesse, Batata, um martelo, eu comprava um martelo. Carrega, então? Por que você não carrega? Não. A questão é, a faca é o primário. A faca é o alfa do sobrevivencialismo. Com ela, você consegue fazer muita coisa de purificar água, fazer fogo, as coisas mais funcionais de sobrevivência. Você faz com ela manutenção em outros equipamentos. A faca tem funções que deve desempenhar em todos os quesitos. E uma das principais é abrigo. Agora, você, sobrevivencialista, pode dizer com todas as letras que você nunca vai fazer abrigo no mato. E nesse ponto, se você chegar aí e falar, não é necessário o abrigo, talvez isso te sirva como faca de sobrevivência. Talvez qualquer uma das facas de sobrevivência que eu vou mostrar para você vá servir para você, porque afinal de contas, tudo que você precisa é cortar um barbante, é fazer a manutenção de uma corda, de coisas simples. Você nunca vai imaginar que você vai derrubar a árvore com ela. Porém, se você é um sobrevivencialista, você deve prever que, em algumas situações, a sua faca vai operar até como ferramenta de arrombamento. Então, não dá para simplesmente você desconsiderar fatores como tamanho, constituição da lâmina. Não dá para você desconsiderar, por exemplo, o aço que você vai usar. Sim, você tem que pensar nele. Você tem que pensar nele fora da esfera daquilo que você acredita que você nunca vai fazer. Porque em algum momento você pode precisar fazer. Em algum momento você pode se deparar cara a cara com um treinamento, um curso de sobrevivência onde você tem que fazer batoning. Te dá um tronco desse tamanho e fala, essa é toda a linha que você tem. Processe para fazer o fogo. E aí? Como é que você faz com uma faca dessa? Como é que você vai fazer com um canivete como esse daqui? Isso é um canivete. Tá? É um puta canivete. É um baita canivete. Tá? É um dos melhores canivetes que eu já pus a mão na minha vida. Exatamente como isso aqui. E eu não vi faca melhor que essa. Eu uso essa faca quase todo dia. Em casa, na pia, na cozinha. Tá? Isso daqui anda no meu bolso direto. Quem me conhece sabe. Mas não são itens de sobrevivência. São fracos. A hora que eu meter a porrada aqui, esse negócio vai quebrar aqui no meio. Ele vai, no máximo, preparar a isca de fogo. Ele vai, no máximo, abrir uma embalagem de comidinha pronta. Agora, imagine se você, sozinho, com poucas ferramentas, com os 10 itens principais, se deparando com um porco do mato. Não precisa ser um porco gigante, não, do tipo javali matador, zumbi, porcomônio, igual meus filhos falam. Não, pode ser um porquinho. Como é que você abate um porco com isso? Ah, eu vou lá, eu dou um mata-leão no porco, entupo o nariz do porco para cima, vem aqui embaixo, mato ele. Não, não. Lembre-se, a faca é, além de tudo, uma ferramenta de caça. E a faca de sobrevivência tem, obrigatoriamente, se não ser tratada como uma arma pelos mais puritanos, pelo desarmamentista atual, ou até pelos veganos, ela tem que ser uma faca de caça. Ela tem que ser a faca que vai dar conta de processar inteiro um animal e não um negócio com aço mole, que quando você bater no osso, ele vai simplesmente espatifar. E não me diga, por favor, não me fala que a faca tem que ser mole. Não me diz que a faca tem que ser mole. Não me diz que a faca tem que ser afiada numa pedra de rio. Não fala isso para mim. Não fala. Na pior situação da sua vida, naquele cenário de merda, desgraçado, onde você está com conforto zero, onde muito provavelmente você está com o cu na mão, cagando de medo do que pode acontecer com você, onde você provavelmente está no escuro, molhado, com frio, com fome, você vai conseguir afiar uma faca. Cadê ela? De aço mole numa pedra de rio? Você vai? Você afia essa faca da sua casa hoje? Com uma facilidade absurda? Com todos os meios que você tem? Ah, é normal. Tá? Você passa lá na pedra ou na lixa, você assiste o tutorial do guia do sobrevivente, vai lá e vai dar aquele trato, aquele capricho. Tenta fazer isso com pedra de rio.
Tenta, vai lá e faz uma. Pega uma faca sua, qualquer que seja ela, e bota ela numa pedra de rio para ver se ela funciona. Não! Isso é argumento falho, isso é argumento antigo, isso é argumento de 1970. Aço é duro, aço tem que ter retenção de fio, ele tem que ter carbono, ele tem que ter molibdênio, ele tem que ter muito tempero, muito aditivo dentro, para que se você, na hora que estiver usando a sua faca, ela bater, escapar, pegar numa pedra, ou você tiver que cortar um animal e ele cravar dentro do osso do animal, que ela não perca o fio e continue cortando. Você tem um período de tempo limitado de sobrevivência. Você não vai viver para sempre no mato, tipo Rambo, 10 anos lá, e daqui 10 anos alguém te acha vivo lá. Não, vai ser o tempo do resgate chegar. Então, a sua faca tem que estar preparada. Ela tem que, obrigatoriamente, ter um aço bom, um aço forte e um aço moderno. Isso não é achismo, isso não é achar que tem que ser assim. Isso é regra. Isso é regra adotada por todos os países. E não é porque tem meia dúzia de militar no Brasil que fala, não, vamos nesse mais barato mesmo, porque é aço mais barato. Para você ter uma ideia, hoje nós encontramos aço 5160, que é uma liga extremamente moderna e que está sofrendo aí várias melhorias no ferro velho. Nem se acha mais aço 1070 no ferro velho. Comprar uma chapa de aço 1040 é um tormento. É um tormento. Eu sei porque eu comprei para fazer para minha porta. Isso é aço de ferramenta dos mais simples. Você não acha isso a mais que 2 milímetros, 3 milímetros. E você faz uma faca de 3 milímetros de um aço tecnicamente inferior a outro e inventa uma história qualquer, rambística, para dizer que é melhor. Dizer que é melhor, você está no meio do nada, numa situação urbana, e se depara, por exemplo, com uma lata de alimento. É isso. Você está lá perdido, vagando, né? Estilo The Walking Dead, e aí, de repente, você se depara com uma lata. Isso, achei uma lata de feijão. Porra, salvou minha vida. Vou pegar minha faca de sobrevivência para abrir a lata. Isso abre lata. Isso abre lata. Isso vai abrir a lata, vai cortar a lenha, vai derrubar o que quer que esteja no seu caminho na frente e ainda vai continuar cortando. Ainda vai continuar cortando. Ela não foi feita para ser uma faca utilitária. Ela foi feita para ser uma arma, para ser a sua faca de caça. Isso daqui é o que foi feito para que você obtenha comida. Isso é a representação da faca de sobrevivência. Não é uma outra representação, não é uma nova ideia, não é um novo conceito. É uma faca projetada para cumprir uma tarefa, ou seja, fazer a pessoa sobreviver. Ponto final. Você consegue abrir mato com isso aqui? Mesmo, de verdade. Você consegue derrubar árvores pequenas com isso aqui, varas para fazer, cortar bambu com gosto mesmo, sem precisar de um facão. Esse é o princípio da faca de sobrevivência. A faca de sobrevivência, ela está ancorada no corpo, se possível, no corpo mesmo, igual os gaúchos faziam. Os gaúchos usavam uma cinta dessa largura, que tem um nome que eu não vou lembrar agora, se alguém for do Rio Grande do Sul, coloca aí, e colocavam a faca atravessada lá dentro. A faca começava aqui atrás e terminava aqui do fundo. E ela ficava lá, não importa onde ele fosse. Não importa onde fosse. Se ele fosse cruzar metade do campo dele, ele usava a faca como se ele usava, sei lá, as cuecas dele, se é que eles usavam cuecas. Mas a faca estava ali colada no corpo. A faca é o recurso primário. Ela é o primeiro recurso do sobrevivencialista. O primeiro. E você quer saber o que é pior para você? Ela pode ser o último. Não adianta você ter grandes coleções de facas. Você não vai fazer uma corridinha de aventura onde você não precise controlar o peso da sua faca, mas também você não vai conseguir levar todas as facas de sobrevivência que você tem. Na hora que você estiver na situação mais difícil da sua vida, se você está bem preparado, você vai ter uma. Oi? Guaiaca? Guaiaca, alguma coisa assim. Na hora que você estiver na pior situação da sua vida, você vai ter uma faca. Só uma faca. Você não vai ter 10 facas. Ou, se você seguir o Guia do Sobrevivente e minhas ideias, você vai ter duas. O que não é grande coisa. Dentro do cenário de sobrevivência,
as pessoas estão habituadas a citar a tripla redundância. Ou seja, você vai ter uma faca, quem tem uma não tem nada, quem tem duas tem uma, e quem tem três tem duas. Ou seja, tem só uma reserva, ok? Esquecendo e excluindo o fato que você pode perder a sua faquinha, o que você acha que é mais fácil cair do seu corpo e você perceber? Uma faca assim ou uma faca assim? Geralmente, quando você está andando e a faca cai da sua cintura, quando uma faca desse tamanho cai da sua cintura, você faz assim, ó, porque o joelho já está dobrado com o peso dela, então normalmente você percebe. Com isso daqui, muito provavelmente se cair no capim não vai fazer nem barulho, você não vai ouvir. Porém, nós evoluímos. A árvore não ficou mais fina porque eu evoluí minha consciência, porque eu estou pensando fora da caixa. O bambu não ficou mais fraco. O couro do animal, menos ainda. Menos ainda. E é por isso que nós temos uma importância gritante, que é a ponta da faca. É a ponta da faca. Tá? As pontas do tipo clipe, que você vai ver aqui, ó, essas usadas nas grandes Bowie, isso facilita muito a penetração. Muito, muito. Se você encontrar um animal de caça e fizer esse movimento, você vai furar. Vai furar. A ponta da arma de sobrevivência é feita para isso, para furar. Porém, nos últimos tempos, você vai ter novos conceitos que fortalecem mais ou menos a lâmina. Essa que eu mostrei para você é uma clip point usada nas grandes Bowie. Essa daqui, algumas pessoas chamam de straight, ou comum, que é a ponta absolutamente comum da grande maioria de todas as facas que existiram até hoje, tá? É uma parte reta aqui no fundo e a curva terminando aqui. A ponta vai ter material pra caramba, o que faz dela bem mais difícil de quebrar. Isso é óbvio. Isso também são escolhas pessoais. Em termos de combate, por exemplo, essa faca aqui tem um grau de letalidade um pouquinho maior que essa, porque ela vai penetrar mais fundo, porque essa daqui não vai ter um facilitador de penetração, tá? Porém, por outro lado, você vai encontrar, por exemplo, facas como essa daqui, tá? A clássica Spear Point, ponta de lança. O nome da faca e a função da lâmina já fica claro para todo mundo, tá? Não precisa nem desenhar muito. É um Spear Point, é uma ponta de lança, uma ponta totalmente customizada para que ela penetre o alvo. Então, na hora que você for escolher sua faca de sobrevivência, você vai escolher, dentro daqueles limites que eu falei, do seu quociente pessoal, qual é o uso que você vai ter. Se você espera realmente que nunca vai ter que, sei lá, encontrar uma vaca num pasto, ou um animal no meio do mato, ou um bandido, ou alguma coisa, que você não precisa usar a faca para se defender, você pode tranquilamente usar uma faca como essa daqui, que, embora vai furar, não vai ser feita para furar. Por outro lado, você pode achar que você vai encontrar a mais terrível dos chupacabras no meio do mato. E quando for assim, você vai ter aí uma faca de sobrevivência preparada, inclusive com corte na ponta, para facilitar a entrada. Só de olhar, deixa eu fazer uma coisa aqui. Só de olhar, você já percebe qual delas é mais agressiva, ok? Essa é muito mais agressiva. Porém, não há muita regra para esse tipo de coisa. Não há muita regra hoje, ou cuteleiros, ou pessoas que fazem facas, ou empresas que respeitem os tais desenhos clássicos de sobrevivência. Eu vou mostrar uma coisa para vocês. Essa daqui, tá, é uma releitura da faca de sobrevivência da década de 80, ok? É uma releitura total dela, tá? É uma releitura customizada. Aqui nós temos aço melhor, aqui nós temos o bisel aqui, que é esse rebaixo, que muita gente acha que serve para fazer entrar ar dentro da ferida, né? É verdade, isso acontece. Vão entrar ar dentro da ferida, isso daí não. O bisel, ele serve para deixar a lâmina mais leve, e quando você furar uma lata, por exemplo, quando você vai abrir uma latinha de comida, que é o que eles usavam no passado, comida em lata, ração em lata, quando você fura ela assim, ó, o ar
passa por aqui, não fura? Quando você põe o abridor, o ar não sai aquele monte de comida voando para fora. Com isso daqui, o soldado podia furar a lata e o ar entrava na lata e não na vítima, tá? E facilitava para que, com a pressão negativa, ele conseguisse abrir ali, porque as comidas são cozidas dentro das latas, só para vocês saberem, tá? Então tem um pouquinho de pressão lá dentro. Isso daqui servia para tirar a pressão das facas no passado, e aí ganhou-se uma conotação mística que serve para matar melhor, né? Na verdade, é a torcidinha da mão que você dá que faz mais estrago do que você ficar imaginando que a faca vai soprar ar dentro do alvo. Mas olha só, isso daqui, tecnicamente, é uma releitura onde o clip point foi substituído, ou melhor, onde o drop point dessa faca, mais reto, foi substituído por um clip point muito similar das facas Bowie. Dá uma olhada aqui. E, além de ter sido substituído, essa daqui é totalmente reta, ele também foi afiado. Dá uma olhada aqui. Tá? Ele vai ter 2 padrões de afiação diferentes na mesma faca. Você pode usar isso aqui para alguma coisa? Possivelmente pode. Tá? Possivelmente pode. Você vai querer usar isso para alguma coisa? Não. Você vai, mesmo que a faca estiver surrada, detonada, destruída, você vai tentar preservar isso daqui para que ela não perca o fator de penetração. E não precisa ser muito gênio para perceber a agressividade desse tipo de afiação em uma faca de caça, okay? Em uma faca militar, tecnicamente. Você tem aqui o rebaço, o ricaço dela, essa parte aqui, antes de começar o fio, se chama ricaço. Mais agressivo, você tem a guarda já diminuída, e a guarda chama guarda porque é o guarda-mão, tá? Ela serve para quando você está em combate, um movimento clássico de combate é bater a faca e descer, tá? Bater a faca lâmina com lâmina e escorregar a sua lâmina rapidamente. Então, você vai bater aqui e você vai ter o guarda-mão aqui para proteger a sua mão. Não é para outra coisa e nenhuma outra finalidade. É único e exclusivamente para isso mesmo, tá? Ou, quando você está cortando, você ter um limite da estocada e a sua mão não ir para frente. É para isso que serve isso daqui. A mesma forma, o pomo serve também para a hora que você puxar a sua mão ter um encaixe aqui. Dentro desse conceito, você vai ter facas de sobrevivência com empunhaduras especialmente projetadas que, embora não seja uma garrafinha e não sejam tão detalhadas, elas são perfeitas para fazer o travamento da faca, principalmente usando esses 2 dedos aqui. A faca fica perfeitamente ancorada na mão. E a empunhadura é algo extremamente importante numa faca de sobrevivência. A empunhadura tem que funcionar. Você vai ter lâminas até que boas, que cagam no pau na hora que você vai falar de sobrevivência. Vou mostrar um caso para vocês aqui. Baita faca de sobrevivência. Cabo oco, chinesa, aço real 430C, 440C. Tá? Isso aqui é um aço bom pra caramba. É um aço bom, melhor, na minha opinião, um dos melhores aços, quando não é falsificado, aços inox que existe. Essa faca aqui, o aço dela é tão bom que eu consegui fazer um parcial 0 nela. E ela continua até hoje funcionando. Porém, meu amigo, o cabo dela, olha, é impossível fechar a mão nesse cabo. Aí o cara fala, nossa, Batata, de onde é esse cabo? Esse cabo é espanhol. Onde eu vi um cabo parecido com esse? Ah, você viu na antiga faca Pantanal, da Tramontina. Aquela bitelona, ela tem um troço desse lá. Ela não tem um troço adaptado para que você segure. Aí o cara fala, mas a empunhadura da Pantanal é maravilhosa, é a minha faca. Não, não é, é uma merda. É uma merda. É uma porcaria. Ela não é adaptada para a mão de uma pessoa. Se você estiver andando com a sua família e a sua mulher, e você cair morto, a sua mulher não pode usar a sua faca de sobrevivência pilhada do cadáver, porque ninguém consegue segurar. Quem tem mão pequena não segura aquela faca. Não segura. Embora ela tenha um conceito maravilhoso. Ela é uma Bowie. É uma Bowie. Pronto, final. Ela é uma Bowie. É uma Bowie. Mas quem segura ela? Da mesma forma, quem faz
facas e não estuda o processo da faca, vai fazer com que o cabo sambe na mão do sobrevivente. Ah, então eu vou fazer o seguinte, Batata, eu vou fazer uma grande faca, tá? Uma grande faca de sobrevivência, eu vou fazer um cabo para ela que eu acho que vai funcionar. Pronto, já começou a ferrar. Já começou a ferrar. A pessoa simplesmente não estudou como funciona uma faca. Não estudou os desenhos clássicos, não estudou as críticas aos desenhos clássicos, e ela vai inovar. Ela vai inovar de cabeça. Aí ela faz um cabo mais puxado para trás da faca. Aí quando você pega aquele super aço altamente resistente, 68 Rockwell de dureza, né? Um laminado de D2, assim. Você sabe o que é aço D2? Aço D2 é um aço com carbono, assim, lá em cima, duro pra cacete, que geralmente ou faz facas pequenas, quebradiças, ou entra na laminação de facas aqui dentro. E você vai ter o D2 aqui só na área de corte e toda uma casca de um sanduíche de aço carbono aqui, ou aço, um aço ferramenta, um aço mola, fechando ela para que aquilo fique um demônio. Né? Ele é um aço de ferramenta, né? De broca, assim, uma coisa duro pra cacete. Tá? E você coloca aquele negócio lá, aí você fala assim, eu vou cortar, deixa eu ver, vou cortar essa daqui, tá? Vou cortar essa aqui, ó, vou cortar. E aí, pau, dá. Quando você dá, você olha e abre um regaço, né? O aço, perfeito. Cortou. Detonou a faca. Abriu até o talo, assim. Nossa, isso é uma arma, hein? Isso é uma arma. Só que você não percebeu que quando você bateu, a vibração da faca, toda a energia do metal, a energia da pancada, a energia da alavanca, porque sim, a pancada é muito mais forte com o peso da ponta da faca, toda essa força veio na tua mão. E você fez assim, nhê. Essa hora, você se imagina num lugar como eu tenho aqui perto de casa, onde o mato é todo fechado, assim, que você tem que ficar batendo para abrir. Pou, 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 pou. Tá? E imagina que lá no meio de um pou desse, você dá de cara com um galho dessa espessura aqui. Vai quebrar o super aço da faca? A faca não vai nem sentir. A faca não vai perceber. A faca real de sobrevivência não vai sentir. Ela não vai envergar no galho, ela não vai abrir dente, ela não vai nada, ela não vai perder corte, nada disso vai acontecer. O que vai acontecer é que você vai simplesmente largar a faca, tamanha pancada que você vai receber na mão. Você larga a faca. Agora imagine isso acontecendo de noite. Agora imagine você fazendo isso com os novos modelos de faca de sobrevivência, onde você vai passar a lanterna e ela vai ser totalmente fosca. Porque ela é feita para isso. Não é uma faca de combate, ela é feita para ser dissimulada. Quando você apaga a luz, cara, isso aqui desaparece. Isso desaparece. Tá? Tem vantagens 1000 em cima disso daqui. Muita vantagem e muita desvantagem. Tá? Se você estiver no meio do mato e essas duas caírem, você vai achar essa primeiro. Porque você vai bater a lanterna ali e você vai enxergar isso daqui. Só que se você acha que sua faca é uma arma, você não vai poder deixar ela brilhando por aí, porque o inimigo também vai ver. O cara vai passar a lanterna e você vai brilhar igual um farolete, igual um espelho. Como é que se resolve isso? Como é que você faz? Então, geralmente, as tintas hoje servem, além de deixar essa cara tática, vai anos 2000, também deixar a faca mais protegida. Para isso, eu trouxe aqui, para mostrar para vocês, duas facas específicas, ok? Uma faca que tem mais ou menos 35 anos e uma faca que tem mais ou menos 2 meses, tá? Essa faca aqui, ó, eu já falei no início do vídeo para vocês, é a Jungle King original. Essa faca aqui é uma faca dos anos 80. Essa aqui é o tal do aço espanhol. É um aço animal. É um aço animal. Os espanhóis, naquela época, conseguiram fazer um aço muito próximo do aço inox, colocou uma carga muito grande de carbono e vanádio dentro desse aço. É um aço que provavelmente você só vai encontrar lá. É vendido em outros lugares do mundo, mas ele é bem rarão e ele só serve basicamente para cutelaria. Tá? Ela tem 30 anos e, adivinha, não está lubrificada. Nada. Nenhuma lubrificação. Zero lubrificação. Ela continua assim, ó, polidona, bonitona, do jeito que você está vendo. Não tem uma tinta nela. Não tem nada. Olha aqui. Nada. Tá? Se eu bater um negocinho aqui, ela vai riscar, vai normal. É uma faca brilhante, polida. O aço nunca perdeu o gás. Agora, eu vou te mostrar um aço que tem, chutando, quase
quase 1% de carbono. Quase 1% de carbono. Isso não é tão raro assim, tá? Existem muito aço assim por aí no mercado. Um deles é o aço 52-100, que é o aço de capa de rolamento, que faz muita faca aqui Brasil afora pelos cuteleiros, e que a indústria nem sonha usar para fazer faca. Faca hoje da indústria é aço inox e aço vagabundo, assim, entendeu? Por isso que eu falo, aprecie o seu cuteleiro, ele sabe o que ele está fazendo, tá? Dá uma olhada nisso aqui. Isso daqui é uma laminação de aço, tá? É uma laminação de aço alemão. Esse, como vocês podem ver, é mais um dos projetos do Guia do Sobrevivente sendo testado. Ele está sendo testado, como todas as facas do guia, sem nenhum tipo de acessório, ok? Nada do tipo. Dá uma olhada nisso aqui. Você vai ver que o dorso dessa faca está judiado. A laminação dela aqui na ponta é perfeita, ela é uma lâmina tipo forte, do tipo utilitária, tá? Ela não tem contrafio aqui em cima, ela é definitivamente uma faca parruda e bem pequena, tá? Essa daqui segue alguns princípios do guia, mas dá uma olhada o que acontece com esse aço, ela tem todo esse poder de corte, tá? Mas, em compensação, olha o que acontece com a faca sem pintura. Eu não sei, Raposo, está dando para ver aí direitinho a condição da faca? Dá para vocês verem a condição da faca aqui? Ó, aqui na lâmina, aonde está polido, tá? Sem fazer nenhum tipo de reparo, que é assim que eu testo as facas aqui, sem ficar repondo o fio dela, tá? Olha como ficou a condição da lâmina. Até aqui. Um pouquinho. Para. Deixa a câmera pegar. Até aqui, ó, nessa parte, você vai ter 1 ou 2 pontos onde a ferrugem já chegou na lâmina. Chegou até no fio polido. Se essa lâmina ficar sem manutenção mais um tempo, essa sujeirinha felpuda de ferrugem vai tomar a lâmina toda e vai começar a comer ela para dentro e automaticamente vai destruir a resistência da lâmina. Então, uma faca como essa daqui é o seguinte, é um aço maravilhoso para faca de sobrevivência. Perfeito. É um dos aços mais adaptáveis que você vai conhecer. O cuteleiro pode fazer uma faca mais mole, fazendo um revenimento maior, como ele pode fazer uma faca extremamente dura, bater num limite, que é o limite mecânico da coisa, onde quase todos os aços vão se equilibrar. Esse aço é maravilhoso, mas dá uma olhada no que acontece com ele, sem manutenção e sem trabalho nenhum, tá? Sem trabalho, ela não foi polida, ela tá como ela saiu da escova, tá? Como ela saiu da lixa, tá? Ela saiu da lixadeira e eu comecei a testar essa faca logo após o tratamento térmico. É isso que acontece com as facas de aço carbono. Como fica a sua escolha de faca de sobrevivência, em termos de aço? Bom, começa assim, sempre o melhor, sempre o mais moderno, sempre. Não importa se é um aço inox ou aço carbono, você sempre vai escolher o aço mais moderno. Por quê? Porque é uma liga melhor e ela já vem aditivada. O tungstênio, o vanádio, o molibdênio, que é duríssimo, vão formar pequenos cristais durante a têmpera, e são exatamente esses componentes associados ao aço que vão fazer a retenção de fio da sua faca funcionar durante o apocalipse. Sem esses componentes, com aços mais simples, com aços antigos, como, por exemplo, 1070, sem nenhum aditivo, 1050, o que você vai ter é o padrão facão Tramontina, uma faca que você bate e ela perde o fio, ela não suporta trabalho, ok? Você vai ter que ter uma faca que tenha um aço bom. Hoje, você vai encontrar, falando em aços inox, ou quase aço inox, tem gente que classifica como inox, tem gente que não classifica, VG10, por exemplo. VG10 é um aço que é japonês e está sendo usado aí nos melhores canivetes do mundo. É um aço que jamais vai enferrujar, é um aço que vai suportar o fio por muito tempo, tá? É esse aqui. Vai suportar o fio por muito tempo, vai aturar relativamente bem os esforços, vai afiar maravilhosamente bem
Porém, não é um aço duro, ele é um aço mais mole. Se você tiver uma ação onde o seu canivete, a sua faca desse aço inox, tropece num prego, já era. Já era. Ele é feito para coisas muito moles. Você vai ter também uma outra série de aços que está aparecendo por aí, que vai de 5CR alguma coisa até 9CR alguma coisa. Se você encontrar de 8 para cima, vale a pena. Menos que 7, esquece. Não serve. É mole demais. Facas de sobrevivência têm que segurar fio. Elas têm que bater e funcionar. Elas têm que ir para lá e voltar para serem reafiadas em casa, não em campo. Em campo, você faz o assentamento do fio da faca. Não a fiação em pedra de rio. Não, é só o assentamento. Por isso é qualidade. Não vale a pena você pagar por qualidade por uma peça que não tem. Não vale a pena. Não vale o seu dinheiro. Vale a pena comprar uma mega faca de sobrevivência? Sim. O que não vale é você pagar no mesmo preço que você paga numa boa faca de sobrevivência, numa peça que não funciona. Numa peça que um sonhador qualquer dos anos 80 achou que estaria valendo até hoje. Não está. As técnicas dos anos 80 até agora mudaram. Você acha que ensina batoning ou shopping no Exército Brasileiro com a faca de sobrevivência? Não. O Exército adaptou, falou, me dá um facão aí. Vamos fazer um facão, porque não preciso me preocupar com a faca. Facão desses de 50 conto. Na hora que você vai escolher, por exemplo, uma faca pequena, porque sim, tá? Você vai ter a sua monstra, mas você pode querer ter o conforto de uma pequena faca utilitária. Automaticamente você vai ter faca e redundância. Por isso que eu sempre uso duas facas. Lógico, duas facas de sobrevivência, duas facas com potencial, duas facas que não vão partir, ok? Uma faca para servir de backup para outra e também para fazer uma sinergia de corte. Olha só, eu acabei de falar para você que a faca de sobrevivência pode e deve ser usada até em situação de primeiros socorros, para cortar comida. É a faca, é o seu dente. Se você tem a opção de usar duas facas, sendo uma delas grande e uma um pouco menor, por exemplo, tá? Sendo aí até uns 15 centímetros, 16 centímetros, use. Você vai ter, além de ter o backup, você vai ter uma faca limpa sempre na mão. Você está lá em campo, bate numa madeirinha qualquer, igual essa aqui no fundo agora, você viu? Esse fumacê que saiu aqui. Isso foi uma resininha que estava lá dentro da madeira que pegou fogo. Ponto final. Se na hora que você está cortando essa peça, essa resina pega na sua faca, pode ser, sei lá, essa aqui, ó, que é a faca que eu tenho que mais corta, tá? É a mais afiada, é a mais brutal. Se pegar uma resina de pinheiro, que ela para de cortar. Ela vai fazer uma capa de resina aqui em cima e eu vou perder algumas horas de campo para limpar a resina dessa faca aqui. Simplesmente para fazer, sei lá, cortar um band-aid, abrir uma embalagem de comida, cortar uma verdura, uma fruta, não importa. Tirar uma farpa da mão, ela vai parar de funcionar porque pegou resina. Então, eu tenho um conceito muito simples. Se você está estudando sobrevivencialismo e a sua meta é sobreviver, você não vai estar preocupado com a morte da bezerra e com, sei lá, a corrida de aventura, com coisas desse tipo. Você vai estar preocupado com a finalidade da coisa, que é fazer você e sua família sobreviver. Então, duas, tá? A grande, você vai abrir mato, vai construir abrigo, vai derrubar coisa, vai cutucar a resina, vai bater carvão, bater prego, cavar coisas. Lembra que eu falei da faca de sobrevivência cavando a beirada do lago para pegar uma raiz? É uma pá, tá? Vai estar uma meleca no final do dia. Vai estar uma meleca. Provavelmente, boa parte do fio vai ter sofrido alguns danos, porque ela foi zoada. Aí você tem que parar tudo, limpar, tirar a resina para poder fazer a sua refeição. Essa você vai fazer. Sabe por quê? Você faz hoje 3 vezes por dia. Pessoas como eu, um pouquinho mais pesadas, fazem 8 vezes por dia. O médico falou que eu tenho que comer 16 vezes por dia. Raposa. Entendeu? Você vai usar bastante para comer, para fazer outras atividades. O que é essa sinergia? Além da faca estar zoada, de você ter que fazer essa manutenção,
e ainda vai ficar esfregando ela na madeira para cozinhar. Não, vai essa daqui. Quanto menor a faca, mais dura ela pode ser, porque você vai ter menos torção. Você não vai usar ela para torcer, para quebrar coisas. Então, você pode colocar aqui um aço do capiroto. A gente está falando de aço D2, a gente está falando de ligas pesadas mesmo, de aço, de R15, de dureza 64 para cima. A gente está falando disso, de um fio que você pode passar na tábua de carne, assim, ó, sem problema nenhum. De um fio que você não vai perder na hora que você está cortando aquele graveto e escorregou e pegou numa pedrinha no chão. De um fio que não vai simplesmente sumir na hora que você enfiar ela na terra e fizer isso aqui. Ou de um fio que não vai subir quando você tiver que arrombar coisas. Nós somos sobrevivencialistas. Faca para gente não é mera diversão. Faca para gente é o alfa e o ômega. É o que é o começo do nosso estudo e é o que vai estar na nossa mão quando a gente não tiver mais nada. Nada. É isso que é faca para sobrevivencialista. Não é faca para aventureiro, não é faca para bushcraft, não é faca para passar o final de semana, nem para cortar churrasco com o cunhado. Isso daqui é faca para sobrevivência. E se sobrevivência não for a atividade fim do sobrevivencialista, eu simplesmente não faço ideia de que porra eu estou fazendo aqui. Tudo que você está vendo na videoaula de hoje, você vai poder ver nessa apostila aqui. Tudo. Está tudo aqui. Não é um tratado de facas, das facas globais. Porque, acredite você ou não, eu conseguiria ficar mais tempo aqui falando de faca para cozinha do que de faca para sobrevivência. Vocês podem achar que não, tá? Mas existem infinidades de facas de cozinha sem nenhum norte possível, tá? Nenhum norte possível, nenhum parâmetro mínimo que você vai seguir. E eu começaria num ponto, terminaria no outro e passaria 3 dias aqui falando só de facas de cozinha. O nosso manual, a nossa apostila aqui, trata dos princípios das facas de sobrevivência. Tudo que eu falei aqui hoje, desde a nomenclatura das facas, das partes da faca, que você tem que entender, você tem que saber, você é usuário de faca, você é usuário de faca de sobrevivência, você tem que saber onde fica o ricaço, você tem que saber o que é acessório e o que não é acessório na sua faca de sobrevivência. Você já reparou que boa parte das facas feitas por cuteleiros ou por empresas que trabalham com faca de aço 1070 não tem furação na lâmina? Já perceberam isso? Isso se dá justamente por conta desse tipo de material. Quando eu falo furações, eu estou falando até daqueles encaixes corta-arame, coisas desse tipo. Não tem. Você vai achar em faca de inox, você vai achar em faca chinesa e você não vai achar em faca de 1070. Tá? Também não vai achar essas mesmas coisas, esses mesmos penduricalhos, em faca de 5160, em faca de aço mola, porque geralmente essas ferramentas, dependendo do cuteleiro, criam um ponto como eu posso dizer, um ponto de dúvida, um ponto que fala, se tiver um furo aqui, ele vai dar aquela fortalecidinha leve na lâmina para ela quebrar. Eu não tenho nenhuma aqui que tenha uma furação para poder mostrar para vocês na lâmina. Deixa eu ver se eu não tenho mesmo. Espera aí. Eu separei tantas. Qual? Não, não tem. Não tem. Essa daí é a Hunter do Paulo. Não tem. Tá? Então, você tem que saber essas nomenclaturas. Você tem que saber que aqui é o pomo, você tem que saber o que é o ricaço, você tem que saber o que é a guarda, você tem que saber o formato da ponta para você decidir se vale a pena você comprar uma faca que fura mais ou fura menos. Depende. O seu consciente pessoal pode dizer que a faca não funciona, não foi feita para furar. O seu consciente pessoal pode dizer que a faca só serve para cortar. O consciente pessoal do achista é isso aí que você está vendo. Tá? Aí você está entrando no achismo, você está entrando nos termos técnicos das facas de sobrevivência. Se você optar por usar 2 facas de sobrevivência, amigo, uma delas tem que furar. Uma delas deve ser uma faca de combate. Deve ser obrigatoriamente uma faca de combate. Deve ter um spear point, por exemplo. Deve ter um facilitador para entrar dentro do alvo. Deve ter recursos para que você derrube uma árvore. Olha aqui. Tá? Olha aqui. Que derrube, que corte galhos, que limpe folhas. Não
outros recursos maravilhosos inventados pela cabeça de alguém que acha que para justificar as suas técnicas, geralmente duvidosas de sobrevivência, que determinada coisa vai funcionar. Fora, tudo que a gente vê de fora do Brasil, que vem para cá, e você fala assim, ah, tá me zoando, né? Então, vamos lá. Eu vou pegar como exemplo, por exemplo, isso daqui, ó, tá? Esse daqui é um fio escandinavo. É um tipo de afiação muito comum nas facas de bushcraft atuais, que eram as antigas facas de caça, as faquinhas de arqueiro, tá? Você pode ver que elas são geralmente facas usadas para serem fortes na ponta, e um fio onde ele faz um ângulo e termina totalmente reto aqui. Esse fio é para você cortar e fazer trabalhos mais leves, ele vai ser forte e vai trabalhar deitado, mas quase todas as facas, com exceção dessa daqui, da Cold Steel, que eu vi até hoje, são facas moles. Para que o cara vai querer um aço duro na Suécia? Só tem pinheiro lá. Pinheirinho, pinheiro comum. Isso daí, qualquer aço para pinheiro é aço para caramba. Qualquer aço caldeado é aço para caramba. Pega essa faca, chega no Brasil e tenta fazer alguma coisa com ela. Sério, você imaginou numa situação de sobrevivência. Você tem, sei lá, o seu caneco de cantil. Você tem uma comida de sobrevivência que você colocou no seu kit porque você é esperto. Uma sopinha, por exemplo, daquelas de envelope. Aí você vai lá e vai fazer uma forquilha para pendurar a sua caneca ali e aquecer a água. Certo? Não, você vai parar e vai procurar madeira, porque você tem que achar uma madeira mole, porque senão sua faca não corta. Isso é faca de sobrevivência? Não, não. Seria ótimo, por exemplo, se você tivesse uma faca de sobrevivência e uma faca utilitária. Aí sim, se isso daqui for o backup, for a segunda lâmina, nossa, você está agindo da maneira mais certa possível. Você vai ter um modelo de faca de sobrevivência com full flat, por exemplo, aqui, olha, essa aqui é full flat, tá? Drop point, ela vai furar, ela vai cortar, ela vai limpar lenha, apesar que para mim, embora para os americanos e para os ingleses, isso daqui seja uma faca de sobrevivência por causa do tamanho. Para mim, é a faca secundária já. Isso aqui, para mim, é minha faca secundária. Ela é, na verdade, minha faca secundária. Tá? Você vai ter aqui uma série de funções que vai funcionar como faca de sobrevivência. Aí, meu chapa, você pode usar o que você quiser como faca utilitária. Até, por exemplo, isso aqui. Tá? Curiosamente, ali na nossa apostila, nós listamos as facas clássicas mais comuns para sobrevivência. Não todas elas, mas só aquelas que chegam próximas de ser uma faca de sobrevivência por si só. Atual, não as antigas, tipo Sorocabana e coisas desse tipo. Tá? Isso daqui é uma faca que, curiosamente, eu tenho visto muita gente treinando com essa faca. Tá? Treinando mesmo. Tá? A pessoa vai lá, monta, geralmente por cuteleiro, uma kukri bem pequena, tá? Geralmente de 15 centímetros, e com essa kukri pequena, ele treina o uso dela como faca utilitária. Tá? Eu fiz essa daqui, tem vídeo aí no canal para quem quiser ver, e eu tentei usar muito essa faca e eu não me acostumei. Tá? Eu não me acostumei. Muitas das tarefas que eu faço com as facas mais retas, com pontas que eu já conheço, eu não consegui desempenhar com uma faca como essa. Mas, curiosamente, assistindo programas de TV, Sozinhos, por exemplo, que é um programa bem legal, eu vi que as pessoas, 2 ou 3 dos finalistas desse programa, usavam kukris pequenas. Tá? E até a mulher que estava lá estava usando uma kukri maiorzona, assim, uma kukri gigantesca lá, e isso me chamou muita atenção. Ela é muito utilitária, ela corta bastante, ela vai ter um princípio que é o das facas côncavas. Lembra que eu falei para vocês lá no começo que os franceses às vezes pisaram na bola? Pois é, a cutelaria francesa clássica, aquela pré-industrial, tinha umas facas com um convexo, assim. Umas facas, tipo isso daqui, ó. Olha. Vocês estão vendo? Elas tinham exatamente esse rebaixo aqui, e que só funciona se o aço for soberbo. Tá?
o aço for soberbo. Por exemplo, você pode pegar um mega aço e tornar ele uma porcaria. Ou você pode pegar um mega aço e fazer dele uma coisa de outro planeta, tá? Vou dar um exemplo para vocês, que acho que agora eu posso falar, não vai ter problema, eu vou falar de facas americanas, então ninguém vai ficar doído. Na década de 80, saíram, nem 80, um pouquinho até depois, 90, as Ka-Bar bombaram. Elas subiram lá em cima e ficaram lá até hoje. Até hoje. Tá? Tanto que eu, como idealizador de faca, peguei o padrão de resistência e os números mecânicos da Ka-Bar e trouxe para as facas do Guia do Sobrevivente. É uma faca feita em aço 1095 cromo vanádio. Nossa, né? Pegaram as ferramentas simples, tá? O aço da família 1000, e colocaram cromo e vanádio lá dentro. Fizeram uma têmpera padrão com maestria e um revelamento bem alto, onde deixaram um revelamento não tão alto, onde o 1090 teve mais resistência à tração e geralmente não quebra. Para concorrer com eles, surgiu a ESSE, ESSE, exatamente com o mesmo aço, só que com uma dureza muito maior. As facas da ESSE têm uma dureza maior que as facas da Ka-Bar. E foi exatamente essa dureza que fez as S crescerem, pararem lado a lado e causarem aquela dúvida do que é melhor, e hoje em dia vencer as Ka-Bar. Embora Ka-Bar ainda seja sonho de consumo de muita gente, inclusive eu adoraria ter uma Ka-Bar, mas eu não tenho nenhuma. Tá? Eu adoraria ter uma BK2, ainda não tenho, mas vou ter. Então, foi exatamente na hora que ela passou, que ela ofereceu um material muito duro, até para o americano, que é pinheiro também lá, ainda tem umas árvores diferentes lá, mas basicamente pinheiro e castanha, eles piraram nessas lâminas mais duras, e hoje o conceito de lâmina é aço duro pra caramba. Já estão falando agora das facas de 2020 em diante saírem com laminação em aços absurdamente duros, tipo D2 e outros aços que são feitos exclusivamente para ferramentas, aços que fabricam outros aços, assim, sabe? Umas coisas de outro planeta. Então, esse conceito de aço duro está sendo cada vez mais explorado em facas de sobrevivência, em facas militares, por associações de sobrevivência fora do Brasil e também por meios militares. Um exemplo deles foi a inspiração que nós tivemos da Força Aérea Francesa, que tem uma unidade de resgate multipropósitos de uma faca feita para o Apocalipse. Exatamente isso. Eles fizeram facas para o Apocalipse e aplicaram multipropósitos. Só que nós erramos, ou melhor, nós adaptamos, ou nós quisemos fazer desse jeito, porque multipropósito, a faca de sobrevivência quando ela foi criada lá em 1980. Na verdade, lá naquela época, na época do Rambo, o que se tinha era faca de combate. Depois, ela virou faca de combate na selva. E então, a partir daí, ela virou a faca de sobrevivência na selva. Só que as coisas não ficaram só no âmbito militar, vieram para o âmbito civil, e hoje em dia, nós, sobrevivencialistas, podemos nos dar ao luxo de usar ferramentas absurdamente bem trabalhadas, com última tecnologia em termos de metalurgia, de mecânica, e tirar proveito disso. Pode ser que, se você assistir esse vídeo 3 anos depois da gravação, você vai achar que esse aço que eu estou dizendo para você aqui já é uma porcaria, porque coisa muito melhor surgiu. Mas, lembre-se, teve faca, meu camarada, que ficou mais de 80 anos na era moderna aí, atendendo sobrevivencialistas, soldados e militares do mundo inteiro. Quem sabe, de repente, um material como esse daqui não é o que vai durar aí pelos próximos 30 anos. Quem quiser ter uma apostila para guardar como referência para o futuro, vai encontrar os links aqui embaixo. Eu não sei se eu me excedi demais, mas o interessante aqui, a minha ideia real, não é ficar aqui exibindo lâmina. A minha ideia real não é induzir alguém a fazer alguma coisa. Eu quero que vocês pensem. Eu quero que vocês pensem. Eu quero que você haja centrado. Eu não quero que você seja levado por vendedores ou levado por fantasia, por sei lá, minério de asteroide colocado dentro da faca. Eu estou brincando quando eu falo
que a survivalist é feita com xixi de fada. Eu não sei o processo todo que o cuteleiro usa para fazer lá. É do cacete, mas eu não sei como ele faz. Até hoje, as técnicas e os recursos de alguns cuteleiros são só deles e das pessoas que estão lá. Ninguém mais vê. Você não sabe a quantos graus vai o forno, quanto tempo fica no revenimento, como ele faz para chegar naquela dureza do aço, ou naquela flexibilidade, ou naquilo. Isso daí, até hoje, como era na Idade Média, quando a coisa era toda intuitiva, até hoje com receitas, isso daí continua fechado. É igual fabricar cano de arma. Os cuteleiros faziam isso no passado. Eles eram muito mais valorizados do que é hoje. E vale a pena você valorizar cuteleiros do Brasil. Esses caras estão fazendo facas no país para brasileiros. Eles sabem o que o brasileiro precisa, eles sabem o que está sendo usado no mato, eles estão acompanhando o que está acontecendo no Brasil. Eles têm material especial. Todos os cuteleiros que eu conheço vão ter aquele aço 52-100, daquele rolamento que está lá parado e que te dá um fucking inteiro por cento de carbono numa faca que ela fica cortando pra caramba com uma retenção de fio, nem se ele não quiser, nem se ele errar no revenimento, aquela faca corta pra cacete. É isso que eu tô falando para vocês. Valorizem, se informem, aprendam como isso funciona. Não é porque o VG10 é aço japonês que ele é ótimo. Não, ele é um inox meio molengo. Não é porque o aço atual feito na Alemanha pode ou não ser melhor. Não, ele é extremamente duro. Ele só serve para rechear coisas. Mas, em compensação, você tem o aço D2. É um baita de um aço, mas bateu de lado, quebra. Se ele for sanduichado ali. Quantos cuteleiros não estão forjando coisas maravilhosas hoje? Então, é isso. Se você achar que não encontrou no mercado aquela tua faca de sobrevivência, manda fazer, vale a pena. Pega um cuteleiro da sua confiança, escolhe o material do cabo da sua faca para que ele não quebre, não fique na sua mão. Madeira é pior que Celeron? É pior que micarta? Mas se o cuteleiro for bom e a madeira for boa, for tratada direitinho como se deve, ela vai durar anos e anos e anos. Você não precisa chegar naquele extremo. Avalie realmente aquilo que você precisa, aquilo que você acredita que vá fazer. Eu sou só o Batata. Eu sou só um pesquisador em sobrevivencialismo. Eu vou pegar o que existe de material de sobrevivencialismo técnico e de confiança no mundo, vou trazer aqui e vou despejar no YouTube. Você decide se você deve usar ou não. Você pode simplesmente achar que todos os técnicos do mundo são um bando de bundão e que você não precisa ouvir isso, que tem que ser do seu jeito. Então faça. O importante é que você tenha a sua faca de sobrevivência e que, principalmente, você faça, mas faça consciente. Faça confiante. A faca tem que ser brutal, tem que ser grande, tem que ter carbono, ou seja, muito provavelmente de aço carbono e não de inox, tem que ser parruda, tem que ter uma empunhadura animal para funcionar na minha mão, tem que aguentar o apocalipse, só que, para mim, ela tem que ser um pouco menor, ela tem que ser um pouco mais acomodada, ela tem que ser uma faca só e não duas, como o Batata usa. Tem vantagens e desvantagens, Batata. Sim, Batata sabe exatamente disso. Eu uso duas facas, uma limpa e uma suja. Vantagem, eu vou ter corte por mais tempo, eu tenho duas facas, elas podem ser diferentes, para duas funções diferentes, ambas devidamente preparadas para a sobrevivência. Uma maior acima do normal, tipo a Plus, e outra menor, tipo a Fox. Pronto, eu estou garantido. Qual é a desvantagem? Sabe quanto custa? Pois é, já é difícil comprar uma. Já é difícil fazer uma. Fazer mesmo. Tá? Eu não vou nem vir aqui falar para você tentar fazer a sua, não. Que eu acho que devia ser o ideal. Já que a faca é o alfa e o ômega, você devia estar ali no meio sabendo como fazer a sua faca de sobrevivência. Mas, enfim, você pode pegar uma boa faca de sobrevivência para seguir de parâmetro para a hora que você for começar a produzir as suas, como muita gente começou a fazer. O que eu quero é que você pense. Não é tudo que tem vantagem. Usar duas facas, uma baita de uma vantagem numa situação de sobrevivência. Eu posso me dar esse luxo. Eu tenho facas aqui de muitos anos atrás, eu tenho um amigo cuteleiro, eu tenho uma linha de faca do Gui, eu tenho duas facas que eu posso escolher. Mas tem muita gente que não tem. Tem muita gente que simplesmente, por melhor que seja adaptada a ideia,
2 facas já é demais. E não é 2 facas simples, são 2 facas boas. Porque eu acabei de ensinar vocês como escolher faca boa. Isso é caro. Cutelaria sempre foi cara. Eu estava lendo um livro hoje, antes de entrar na live, sobre a história das facas no Brasil. Esse livro roda em sites de cutelaria e tudo mais. E eu cheguei a ver dados da época do Império, de pagamentos do Império, onde as facas eram quase tão caras quanto espadas para os soldados. Facas. E o mercado negro das facas que acontecia no Brasil, onde os tropeiros vendiam as facas Sorocabana e outras facas que vinham do Sul, quando o Sul se fortaleceu e inflou de cuteleiros de mão cheia, a faca uruguaia, a faca argentina, que entrou pelo Brasil de tudo quanto era lado, facas grandes, que iam do Rio Grande do Sul até a Bahia sem pagar nenhum imposto para a coroa. E a coroa batia em cima das espadas e esqueceu das facas. O que o povo fazia? Facas gigantescas, que serviam basicamente como espadas curtas, mas que tinham um desenho diferente. Ou seja, é o Brasil sendo Brasil desde a época do Império, também com as facas. Vale a pena? Você hoje investir nisso? Sempre valeu. Sempre valeu. Do começo dos tempos, Raposo, quando o homem vivia numa gruta, ele tinha 3 coisas: água, faca e fogo. Então, hoje, em todas as casas, água, faca e fogo. Não seja idiota e entenda realmente qual é a intenção das pessoas quando querem te vender uma faca de sobrevivência. Senhores, muito obrigado. Valeu mesmo a presença. É sempre um privilégio estar com vocês. Eu encontro vocês sábado lá no Salão Paulista de Cutelaria. Até mais.